Olá e seja bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar nos arquivos de um projeto de nação, bem no momento da sua fundação. Vamos analisar assim uma fotografia única, a de uma nação em seu estado ideal, teórico, sabe? Antes da realidade da natureza humana entrar em cena. Nossas fontes são o primeiro capítulo do livro de Números e, para ajudar, os comentários de duas bíblias de estudo, a versão Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NA. Elas dão um mapa e as anotações para a gente entender melhor o caminho. E a nossa missão aqui é desvendar por que um capítulo que, à primeira vista, parece um relatório do IBGE, uma lista de nomes e números, é, na verdade, a planta baixa de uma sociedade inteira. É o antes que dá sentido a todo o depois. Então, vamos começar a desembrulhar essa história. A cena se abre no deserto do Sinai. O povo de Israel já está fora do Egito há pouco mais de um ano. Eles receberam as leis, construíram o santuário e, agora, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, vem uma ordem de Deus para Moisés. Mas não é para marchar ainda. É para parar e contar. Exato. E não é uma contagem qualquer, né? A ordem é muito direta. Fazer um censo, uma contagem mesmo, de toda a comunidade. Mas o critério é militar. O foco são os homens com 20 anos para cima, todos os que fossem capazes de sair à guerra. E o método é super detalhado, cabeça por cabeça, nome por nome. Então, o primeiro grande ato administrativo dessa nova nação não é, construir uma cidade, mas sim levantar um exército. Mas, peraí, um exército? Eles estavam no deserto. A ameaça era tão imediata assim? Ou tinha algo mais por trás disso? Essa é a pergunta-chave. Havia, sim, uma finalidade bem prática. As notas da ANAI deixam isso claro. Eles estavam se preparando para a conquista da Terra Prometida. A jornada não ia ser um passeio, né? Teria batalhas. Teria batalhas. Era preciso saber com quantos homens eles podiam contar. Era, assim, uma mobilização nacional. Faz todo sentido. Organizar para conquistar. Só que essa é só metade da história. Tinha uma camada teológica muito mais profunda. Pensa bem. Séculos antes, Deus tinha feito uma promessa a Abraão, o patriarca da nação, de que os descendentes dele seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Uma promessa que parecia impossível, né? Ele era um homem velho, a esposa estéril. E essa contagem, então, era a prova. A auditoria dessa promessa. Exatamente. O censo era a demonstração matemática de que a promessa estava se cumprindo de forma espetacular. Era Deus falando para eles: olhem, eu prometi e eu cumpri. Então, mais do que um alistamento, era uma afirmação de identidade, sabe? Cada nome contado era um testemunho. Uma contagem de mais de 600 mil homens no meio do deserto. Isso parece logisticamente impossível para duas pessoas, mesmo sendo Moisés e Arão. Como eles sequer começaram a organizar algo dessa escala? Então, o pulo do gato foi que eles não começaram do zero. Eles usaram a estrutura social que já existia. A ordem divina foi que eles chamassem um líder de cada uma das 12 tribos. Os chefes das tribos de seus pais. Então líderes que já eram reconhecidos, já tinham autoridade. Isso, pessoas que já eram respeitadas dentro das suas próprias linhagens. O texto então lista todos eles, né? Elisur de Ruben, Selumiel de Simeão, Naasson de Judá. A lista é longa. Confesso que, à primeira vista, parece uma daquelas partes que a gente meio que pula na leitura. Pois é, mas é aí que está o ponto. O interessante não é decorar os nomes, mas o fato de que eles são nomeados. Isso dá um peso de autenticidade histórica. Não é um conto de fadas. É um registro oficial com nomes, cargos. É como achar o organograma de uma empresa antiga. Você vê quem estava no comando. Isso revela uma sociedade surpreendentemente organizada, né? Especialmente para um povo que, até pouco tempo, era escravo no Egito, onde a identidade deles era meio que apagada.
Exatamente. A contagem foi feita segundo as suas gerações, pelas suas famílias. Isso mostra que mesmo na escravidão, no deserto, eles mantiveram uma estrutura de clãs muito bem definida. Cada um sabia a que família, a que clã pertencia. Essa estrutura foi a espinha dorsal que permitiu tudo isso. Certo, a estrutura está montada. Agora vamos aos números, que é o que dá nome ao livro. E eles são impressionantes. A tribo de Judá, por exemplo, a maior delas, registrou 74.600 homens. A menor, Manassés, ainda tinha 32.200. E quando a gente soma tudo... O total chega a 603.550 homens. 603.550. É um número gigantesco. Se a gente extrapola isso para a população total, com mulheres, crianças, idosos, a gente está falando de quê? 2 milhões de pessoas? Talvez 3? Facilmente. E é aqui que a coisa fica complexa e fascinante. É importante dizer que esse número de mais de 600 mil homens, gerando uma população de milhões, é um ponto de muito debate entre historiadores e arqueólogos. Imagino, mover tanta gente no deserto. Exato. Mover, alimentar, dar água para uma população do tamanho de uma metrópole moderna no meio do Sinai seria um desafio logístico, assim, monumental, e que deixaria vestígios arqueológicos que a gente ainda não encontrou de forma conclusiva. Então, como a gente deve entender esse número? Bom, existem várias interpretações. Alguns leem literalmente, como um milagre de sustentação divina. Outros sugerem que a palavra hebraica para 1000, Elef, também podia significar clã ou unidade militar, o que reduziria bastante o número total. Mas sabe, independente da interpretação, o ponto do texto é claro. A nação era imensa. A promessa se cumpriu. O número serve para mostrar a grandeza do feito. É um número com um propósito narrativo, acima de tudo. Isso. Mas o número total esconde a parte mais fascinante da história. Porque isso não é só uma foto, é a primeira de duas. O livro de Números registra um segundo censo, quase 40 anos depois, lá no capítulo 26. Ah, quando a primeira geração já morreu no deserto. Exatamente. E uma nova geração está pronta para entrar na Terra Prometida. E quando a gente compara os dois censos... Espere um pouco, então o total quase não muda em 40 anos. Mas por dentro, as tribos estão numa montanha-russa demográfica. O que aconteceu com a tribo de Simeão para ela encolher tanto? Essa é a pergunta de $1 milhão. O total geral é surpreendentemente estável. No primeiro censo, 603.550. No segundo, 601.730. Uma diferença mínima. Mas, como você disse, a distribuição interna muda radicalmente. A tribo de Simeão é o caso mais chocante. Eles caem de 59.300 para apenas 22.200 homens. Nossa, perderam mais de 60% da força militar. É uma catástrofe. Uma catástrofe. E, enquanto isso, outras cresceram, né? Sim. A tribo de Manassés, por exemplo, que era uma das menores, cresce de 32.200 para 52.700. Um aumento de mais de 60%. O que essa comparação nos mostra é que essa mudança não é só uma curiosidade estatística. Tem um motivo. Tem um motivo. É a consequência direta das escolhas, da fidelidade e da infidelidade de cada tribo ao longo dos 40 anos no deserto. Ou seja, os números contam uma história moral. Precisamente. O livro de Números, mais para frente, vai nos mostrar os eventos de rebelião e idolatria que levaram a essa queda de Simeão, por exemplo. Ou seja, os números aqui no capítulo 1 são um trailer do que vem por aí. O censo não é só sobre quantidade, é sobre as consequências da qualidade da fé. Ok, então a gente tem este exército gigantesco, organizado, contado, uma máquina de guerra e um testemunho vivo de uma promessa. Mas o capítulo termina com uma reviravolta. O texto faz questão de dizer que uma tribo inteira ficou de fora. Por quê? Eram pacifistas? Nem uma coisa nem outra, é um dos pontos mais importantes do capítulo. A ordem divina para Moisés é explícita: não levante o censo dos filhos de Levi. A tribo de Levi foi intencionalmente separada. Eles não faziam parte do exército.
Se não eram guerreiros, qual era a função deles? Ficaram sem trabalho? Pelo contrário, receberam o trabalho mais central e, de certa forma, mais perigoso de todos. Foram encarregados do cuidado do tabernáculo do testemunho. O tabernáculo era o santuário móvel, o lugar onde se acreditava que a presença de Deus habitava no meio do povo. Era o coração da nação. Então as tarefas deles eram mais espirituais e logísticas. Exatamente. A Bíblia Holman detalha isso bem. As responsabilidades dos levitas incluíam desmontar o tabernáculo, quando o acampamento se movia, transportar cada componente sagrado, a arca da aliança, o altar, tudo, montá-lo de novo e, fundamentalmente, guardar a tenda sagrada dia e noite. É como se, enquanto 11 tribos formavam um exército que olhava para fora, para os inimigos, os levitas formavam uma guarda que olhava para dentro, para o centro sagrado. É uma analogia perfeita. Eles eram uma mistura de serviço secreto espiritual e equipe de manutenção do lugar mais importante do mundo para eles. Protegiam a santidade e garantiam que a casa de Deus pudesse ser montada em qualquer lugar. E o texto também menciona algo sobre a localização deles no acampamento, que era estratégica, né? Sim, isso é visualmente muito poderoso. As outras 12 tribos acampavam em formação ao redor do tabernáculo, mas a uma certa distância. Os levitas, por sua vez, recebem a ordem de acampar imediatamente ao redor do perímetro do tabernáculo. Eles formavam um cordão de isolamento humano, uma barreira física e espiritual. Uma barreira para proteger o tabernáculo do povo. Sim, mas também para proteger o povo do tabernáculo. A santidade de Deus, na teologia deles, era vista como algo poderoso, perigoso, quase como eletricidade de alta voltagem. Uma aproximação indevida podia ser fatal. Então, os levitas serviam como um fusível, um intermediário que absorvia esse risco. E por que eles receberam essa honra, essa responsabilidade tão grande? Eles fizeram algo para merecer? Fizeram. As notas da Bíblia Holman nos lembram que essa posição foi um privilégio concedido a eles pela lealdade a Deus durante o episódio do bezerro de ouro, lá no livro do Êxodo. Ah, claro. Enquanto grande parte da nação se voltou para a idolatria, a tribo de Levi se posicionou firmemente com Moisés e com Deus, disposta a executar o juízo divino. E como recompensa, eles foram separados, consagrados para esse serviço sagrado. Então, enquanto as outras tribos se preparam para a conquista e para a defesa, os levitas se dedicam a manter o centro espiritual da nação. Uma separação bem clara de funções. Uma separação fundamental, que estabelece um princípio de especialização. A saúde espiritual da nação, na visão do texto, era um trabalho de tempo integral, tão importante quanto a segurança militar. Então, voltando ao nosso ponto inicial, juntando todas as peças, fica claro que o primeiro capítulo de Números é muito mais do que um relatório. É a planta perfeita de uma nação. É um documento de fundação que estabelece de forma clara a organização militar, a estrutura social e as funções sagradas. É a fotografia do antes. Exatamente. É a imagem de Israel no seu melhor momento teórico. Unificado, organizado, numeroso e com um propósito claro. É a nação no papel, sabe? Pronta para cumprir sua missão. A ordem, a estrutura, a clareza, tá tudo ali. Flexão inevitável, né? Com certeza. Este censo captura um momento de ordem ideal, de estrutura divina, antes do início da jornada longa, caótica e muitas vezes trágica pelo deserto. O resto do livro de Números vai narrar uma história de rebeliões, queixas, falta de fé. A nação perfeita no papel se depara com a bagunça da realidade. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Fica. Como essa organização inicial, essa planta perfeita, contrasta com a realidade caótica que se seguirá. Ela talvez não sirva só como um registro histórico, mas como um padrão, um ideal, contra o qual o resto da história deles, e talvez a nossa própria, é constantemente medido. O que acontece quando o plano perfeito encontra a imperfeição humana?